Shalom, graça e paz. Chegando aqui mais uma madrugada para meditarmos na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe neste dia, nesta madrugada. Aleluia. Estamos orando aí pelos irmãos, os irmãos da igreja. Aleluia, pelos cadernos de oração. Estamos aí intercedendo, buscando a face do Senhor. Mas nesta noite, neste momento, eu te deixar aqui uma palavra, uma reflexão. Lendo aqui, irmão, no Salmo de número 107, do verso 10 a seguir. Aleluia, tem uma palavra ali interessante do salmista, né? Louvado seja Deus para a nossa vida. Salmo 107, iniciando no 10, diz assim: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em ferros, por terem rebelado contra a palavra de Deus e haver desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou das trevas e das sombras da morte, e lhe despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com o Filho dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, Deus que liberta, né, das correntes da morte. Aleluia. Então, que uma palavra de libertação, né? Ou seja, o Salmo 107 é uma celebração, né, poética da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, que liberta os oprimidos, que salva, né, os perdidos. E este salmo, ele apresenta, irmão, diversas situações em que o povo de Deus experimentou grande angústia, mas ao clamar ao Senhor, a Bíblia diz, ao clamar ao Senhor, ele interveio poderosamente nas suas vidas. O versículo de número 10 até 16, a qual nós lemos, destaca a libertação daqueles que estavam presos em trevas, que estavam presos nas sombras da morte, né? Acorrentado, né, por sua rebeldia, acorrentado por seu pecado. E esta mensagem, ela é de grande relevância para todos nós, pois nós vivemos em um mundo onde ainda há muitos perdidos, né, espiritualmente, acorrentados espiritualmente, e necessitam de libertação que só Deus pode oferecer, né? Então deixa eu te falar aqui o que me chamou a atenção nessa mensagem é a condição do homem. Quando ele pega ali o versículo 10 e o 12, e discute o versículo 10 e o 11, descreve que é a terrível condição daqueles que estavam sentados nas trevas, nas sombras da morte, aprisionado, né, em aflição, aprisionado em corrente de ferro. Ou seja, esta imagem é uma apresentação do estado espiritual de muitas pessoas que vivem longe de Deus. Então, assim como aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que desprezam o conselho do Altíssimo, né, como diz no versículo de número 11, muitos hoje, irmãos, se encontram em uma situação semelhante, presos nas suas próprias escolhas, presos nos seus próprios pecados. E é isso, louvado seja Deus, que nós estamos, né, meditando, que o Senhor é aquele que liberta, né, das correntes da morte. Aqui, irmãos, quando ele revela, irmão, que trevas e sombra de morte, as trevas simbolizam que a ignorância espiritual, né? O distanciamento de Deus, enquanto a sombra da morte aponta para o inevitável, que é a consequência do pecado, a separação eterna de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos lembra que o salário do pecado é a morte, né? Romanos 6, 23. Então, outra coisa interessante que ele falou, que eles estão acorrentados. Mas por que eles estão acorrentados? Eles estão acorrentados pela sua rebeldia, né? Então, a rebeldia contra Deus, ela expressa pelo quê? Pelo desprezo à sua palavra, né? Leva à escravidão espiritual. Assim como aqueles que desprezam, né, o conselho de Deus, né? Muitos hoje ignoram ou rejeitam, né, os ensinamentos bíblicos, caindo, né, numa espiral de escuridão e desprezo. Mas no verso 13,
vem aí o interessante, no verso 13, vem o que? O clamor por socorro, né? O versículo 13, ele revela que a mudança, né, crucial que ocorreu na vida dele, que ocorreu quando essas pessoas, em meio às suas aflições, elas clamam ao Senhor por ajuda. A Bíblia nos ensina que Deus está sempre o quê? Pronto para nos ouvir, né? Pronto para nos ouvir, pronto para nos salvar. Aqueles que se voltam para Ele, aleluia, louvado seja Deus. Ele com o coração arrependido, com o coração sincero. Então, este clamor representa o quê? Um momento de arrependimento, um momento de reconhecimento da própria incapacidade, né? De se libertar das correntes do pecado. E clamar ao Senhor, né? O ato de clamar a Deus é um reconhecimento de que somente Ele pode trazer a libertação. E é interessante porque a oração neste contexto ele é um grito de socorro dirigido àquele que tem todo o poder para salvar. Né? Em Romanos 10,13, Paulo declara que porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Então você percebe que essa é a palavra de Deus. E no verso 14 e 16, vem o que? Vem a resposta de Deus, porque o nosso Deus, ele responde. Nosso Deus, ele tem ouvido, ele ouve, ele tem boca, ele fala, ele tem olhos, ele vê. Então, no verso de número 14 e 16, ele fala o que? A respeito da resposta. E a resposta de Deus ao clamor, ela é imediata, ela é poderosa. Ele tira, né, os prisioneiros das trevas, ele tira os prisioneiros da sombra da morte, ele rompe as correntes, né? Então estes versículos são são um testemunho da graça divina, que não apenas perdoa, mas também liberta completamente o homem do poder do pecado. E lá é interessante que ele classificou de libertação das trevas, ou seja, Deus, na sua grande misericórdia, ele ilumina aqueles que estavam nas trevas, trazendo o quê? Trazendo para eles, trazendo luz para eles. Isso nos faz lembrar das palavras de Jesus lá em João, capítulo 8, versículo 12, que ele diz: eu sou a luz do mundo, né? Jesus, ele expressando no livro de João 8,12, vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E ele vai dizer: pelo contrário, terá a luz da vida. E outra coisa que o verso vai nos dizer é que ele quebrando as correntes, né? Quando o Senhor quebra a corrente. Então, o Senhor, ele rompe, né, as correntes que prendem os pecadores e simboliza o que? A destruição completa do poder do pecado, do poder da morte sobre aqueles que confiam em Deus. Ou seja, assim como Cristo, né, ele ressuscitou vencendo a morte e ele ofereceu a nós essa vitória, conforme Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você percebe que este salmo, aleluia, ele é uma bênção. E nos dois últimos versos, no 15 e no 16, vem o convite, né, a você ser grato, o convite à gratidão, né? O versículo 15 e o versículo 16, ele conclui essa passagem com um convite, né? Um convite à gratidão, né? Aqueles que foram libertos devem o que? Render graça ao Senhor, né? Por sua bondade, pelas suas maravilhas. O ato de louvar a Deus é a resposta natural da sua ação redentora nas nossas vidas. Gratidão pela libertação. A libertação deve ser seguida por uma vida de louvor, por uma vida de adoração a Deus, né? Ou seja, louvado seja Deus, com o resultado de graça que recebemos, somos chamados a viver o que? Em constante gratidão ao Senhor, reconhecendo a grandeza das obras de Deus em nossas vidas, né? E esse salmo ele é lindo, ele é um salmo grande, mas é um salmo que tem muito a ver com a minha caminhada, com a tua caminhada, né? Com a nossa libertação. Assim como aqueles que estavam presos, deixa eu falar para você, em trevas, na sombra da morte, muitas pessoas hoje estão aprisionadas pelo pecado, pelas más escolhas ou por circunstâncias que parecem intransponível, mas a boa notícia é que Deus ainda está no negócio, que Deus ainda, ele liberta, né? Ele ouve, né, o clamor do coração arrependido, ele está pronto para romper todas as correntes que prendem, né? Aleluia, essas pessoas. Então, você que vai ouvir, né, esta palavra, você que vai ver este áudio,
vai ouvir esse vídeo, ou seja, reconheça, né, a sua condição. Se você se encontra em uma situação de desespero ou sente que está preso em trevas, reconheça que Deus é a solução. A primeira etapa para a libertação é admitir a sua necessidade de ajuda. A segunda coisa que eu percebo é que você clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Deus está pronto para ouvir um coração contrito. Ele não hesita, né, aleluia, louvado seja Deus, em clamar por ajuda. Ele promete estar perto daqueles que o invocam com sinceridade. Terceira coisa, experimente a libertação. Seja livre. Deus é poderoso para quebrar qualquer corrente que o esteja prendendo. Quando Ele liberta, irmão, Ele faz completamente, trazendo o que? Trazendo você das trevas para a sua maravilhosa luz, como a palavra nos diz. A quarta coisa, irmão, viva em gratidão a Deus. A resposta à libertação divina, ela deve ser uma vida de gratidão, né? E uma vida de louvor, uma vida de testemunhe o que Deus fez por você. Deixe que os outros vejam a transformação que Ele operou na tua vida. Amém? Aleluia. Para mim está concluindo, irmão, para não ficar extenso o vídeo, deixa eu concluir aqui. O Salmo de número 107, ele nos mostra que não importa quão profunda seja a escuridão, né, ou quão forte seja as correntes que te prende, Deus é capaz de libertar completamente aqueles que clamam a Ele. Que possamos, assim como o salmista, nesse Salmo 107, louvar, agradecer a Deus pelas grandezas ou pelas grandes coisas que Ele fez e que continua a fazer nas nossas vidas, que Ele esteja sempre pronto a compartilhar essa mensagem de esperança e libertação com aqueles que ainda estão presos, sabendo que o mesmo Deus que nos libertou, que me libertou, que libertou os cativos no passado e continua a libertar hoje. Amém? Então, querido, que você venha receber esta palavra no teu coração. Aleluia, louvado a Deus. Passa e envie para as pessoas, para aqueles que precisam ser libertos, aqueles que estão passando por um momento difícil, que estão nas trevas, né, que estão aprisionados em correntes, que estão pensando até mesmo, que estão rodeados com cordéis de morte, que estão pensando até na morte mesmo, em tirar a sua própria vida. Então, que sabe que tem um Deus, aleluia, que pode libertar ele, quebrar esses grilhões, aleluia, essa dificuldade. Amém? Deus te abençoe nesta noite. Vamos aqui continuar aqui buscando o Senhor, orando pela tua vida. Fica aí com esta mensagem e até uma próxima, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.